Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando e na aula de hoje eu vou te explicar quais são as diferenças entre roteamento estático e roteamento dinâmico no ramo de rede de computadores e também telecomunicações. Porém, antes de começarmos, eu peço para que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e também faça uma pergunta aí nos comentários. Uma pergunta sobre o assunto ou então diga, poxa Glauco, fala sobre o assunto tal, me explica melhor, dê um exemplo prático para que a gente possa enriquecer e transformar vocês nos profissionais melhores de tecnologia e infraestrutura. Só que um ponto muito importante antes de começarmos a falar é que se você trabalha com TI, infraestrutura, telecomunicações e rede de computadores, isso aqui vai bater na sua porta. Você vai ter que saber a diferença entre o roteamento estático e o roteamento dinâmico. Mas antes de começarmos, vamos te dar um exemplo mais prático de como funciona isso. Imagina que você mora no Rio de Janeiro e quer fazer uma viagem para São Paulo. Você está na capital, na cidade do Rio, e quer fazer uma viagem para São Paulo de carro. Então, o que você faz? Você segue exatamente o planejamento, a rota, olha, você é do Rio de Janeiro, passa por Volta Redonda, passa por Campo do Jordão, até chegar em São Paulo, na capital. Então, você monta o trajeto, você traça de uma origem para o destino e você faz aquele trajeto e segue tudo aquilo com todo o planejamento. Você vai parar no local exato, você vai abastecer no local, na localidade X. Então você tem um plano a seguir e não pode sair desse destino, não pode sair desse plano. E esse plano que você montou durante o trajeto é o exemplo de roteamento estático. Como te mostramos aqui no slide, o roteamento estático é o necessário você realizar essa configuração manualmente no seu equipamento, seja ele no seu switch de acesso, no seu switch core, no seu firewall, então no seu computador, na sua máquina, mas você tem que dizer do ponto onde você está, você, olha, eu quero chegar na localidade X, então para eu chegar na localidade X, eu teria que mandar para o equipamento roteador Y, o equipamento para o firewall aquilo, eu tenho que mandar para o meu gateway, que esse meu gateway vai me levar até o meu destino final. Então, isso é um exemplo de roteamento estático. E no roteamento estático, necessariamente você tem que a configuração. Tem que fazer a configuração. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Vou pegar a caneta. Exemplo aqui, nós temos uma localidade com um computador. Desse computador nós temos o switch de acesso, que está ligando a máquina. Da máquina nós temos o switch core. E desse switch core manda todas as requisições para o meu firewall. Então você percebe que eu só tenho uma saída, então todas as requisições para a internet que esse computador aqui manda, ele vai para o switch de acesso. O switch de acesso olha para o switch core, e o switch core verifica, poxa, a minha única saída para a internet é o meu firewall. Manda para o firewall busca requisições na internet e depois retorna para o mesmo local onde houve a solicitação. Então o roteamento estático é isso, é uma coisa precisa. E Glauco, se esse link cair, tem redundância? Não tem redundância. Se esse switch queimar, switch de acesso queimar, ou switch core queimar, ou meu firewall queimar, você vai perder a comunicação. Essa aqui é a desvantagem de você ter o teu switch, de você ter apenas uma saída e um roteamento estático. Agora vamos falar um pouco sobre o roteamento dinâmico. Vamos voltar naquela ideia lá da viagem entre Rio de Janeiro para São Paulo. Imagina só que você está viajando agora com GPS. Então, quais são as vantagens de você ter o GPS? Você monitora todo o trânsito, verifica se há bloqueios, congestionamento, ajuste o caminho conforme a necessidade e aí você consegue garantir que chegue ao seu destino de forma mais rápida e eficiente. Então, a partir daí, você olha aqui para o destino e você percebe que você tem outras formas de sair. Agora aqui a nossa topologia está muito maior, exemplo, e vamos mostrar aqui na prática. Para você ter uma ideia é o seguinte, aqui eu já tenho uma topologia, que aqui é um exemplo, aqui é uma filial, uma empresa que tem uma filial em São Paulo e outra, a mesma empresa tem uma filial no Rio de Janeiro. E como é que você faz para se comunicar entre os dois? Se você quiser se comunicar entre a filial do São Paulo para a filial do Rio, aqui de São Paulo, para o Rio, você tem que mandar essa comunicação para o firewall. O firewall faz uma comunicação via BGP, de um ponto para o outro, manda para a requisição do Rio, o Rio responde a requisição, manda para o firewall e o firewall retorna para São Paulo.
Isso aqui é uma comunicação externa com protocolo de roteamento dinâmico na internet, chamado BGP, ou pode ser feita via MPLS, ou pode ser feita via SD-WAN, ou pode ser feita apenas via VPN, site to site. Há várias formas de comunicação que você pode fazer pela internet. Porém, se você está aqui em São Paulo e você quer ter comunicação apenas com uma máquina lá do bloco 2 da sua mesma localidade, então o que acontece? A tua requisição vai bater aqui no teu switch core, o teu switch core vai olhar, opa, ele não quer ir para o Rio de Janeiro, ele quer apenas fazer uma comunicação com o switch lá no outro prédio do outro lado da rua. Então o que ele faz? Do switch core, manda para o switch core lá do bloco 2, o switch core do bloco 2 verifica lá na tabela de roteamento dele, opa, requisição da origem 10, quer mandar para a rede 20, então manda a requisição para cá, para o switch de acesso, e o switch de acesso olha na tabela MAC dele, opa, a máquina 20 é aqui o PC2 do bloco 2. Então essa é a diferença entre o roteamento estático e o roteamento dinâmico. Aqui no teu roteamento dinâmico internamente, você pode utilizar um SPF, um ISIS, um EIGRP, e no teu roteamento dinâmico externo, que passa pela internet, você pode utilizar muito bem um BGP da vida, ou um MPLS da vida, ou um SD-WAN da vida. São tópicos que eu vou abordar nas próximas aulas, mas eu quero que você entenda que há diferença entre roteamento dinâmico e roteamento estático. No estático, você tem que configurar manualmente e dizer que para chegar até o destino, você vai mandar para o gateway. E no roteamento dinâmico, você tem um algoritmo que você é ativado dentro dos meus protocolos, que são esses que eu falei aqui para vocês, são ativados nos equipamentos, e os equipamentos vão tomar a decisão de acordo com o melhor cálculo, o melhor link, o link que tem mais banda, qual a preferência que você configurou. Então você tem formas de manipular essa configuração tão ampla, tão grande, que você consegue ter um dimensionamento e um tempo de resposta mais rápido. Dá outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui toda a tinta do slide. Exemplo, aqui nessa comunicação, se eu tivesse uma outra comunicação entre o switch de acesso com o bloco 1 com o bloco 2. Aí aqui eu estou rodando o SPF da vida. Porém, se você pegar a ideia, é o seguinte, aqui posso ter um link preferencial e aqui o link secundário. Caso o preferencial caia, o secundário poderia ter essa comunicação direta com o bloco 2 de São Paulo. Aqui poderia ser uma fibra ótica, e aqui poderia ser só um link UTP de 100 MB, 1 GB no máximo, e aqui um link, uma fibra ótica, poderia ter 100 GB, 50 GB. Então você percebe que há um link melhor, uma comunicação mais assertiva, e aí, de acordo com o teu protocolo de roteamento, você consegue fazer essa configuração e deixar o seu ambiente muito mais redundante a ponto de falhas e erros. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!